4, eu vou ler o versículo 1. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos aprender de Ti nessa noite e que possamos usar, Senhor, os ensinamentos dessa palavra de maneira prática, Pai. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, nos dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O que eu vou tentar fazer hoje, para tentar fazer todo o desfecho dessa passagem tão importante? Eu até achei interessante, porque dos pregadores que a gente está acostumado a consultar, eu não vi nenhum deles entrar por essa vertente de estar fazendo uma associação entre a tentação de Jesus e a batalha espiritual na vida do crente. Aí essa semana aqui, eu caí numa palavra do reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e achei, puxa, bacana, isso aí incentiva a nossa fé, ele veio na mesma vertente. Inclusive ele usou a palavra de Mateus 4, do 1 ao 11, num seminário de batalha espiritual, sobre o conhecimento do diabo, as atuações dele, Antigo Testamento, Novo Testamento. Usou praticamente vários textos que nós usamos. E essas coisas assim, fortalecem a nossa fé. Porque é um pouco de ousadia você de repente entrar por uma vertente onde as suas fontes não entraram. Mas eu, quando vejo esse texto, eu vejo aqui batalha espiritual pura. E não é porque era Jesus envolvido que a gente deve diminuir o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi muito sério. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. Ali era para mostrar no mundo espiritual que ele era o Messias, sem mácula, realmente o vencedor, aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Inclusive aquele que o seu calcanhar seria ferido pela serpente, que é a crucificação. Então aqui realmente nós estamos num ambiente de batalha espiritual, talvez um dos mais sérios da Bíblia. Por quê? Porque se Jesus fosse reprovado aqui, ele não poderia ser o Messias, o Cordeiro sem mácula. Aqui começou, bem dizer, a vitória de Jesus. Aqui ele começou a colocar o pingo no i. Porque veja, 400 anos sem atividade profética, que é entre o final do livro de Malaquias e o começo do Evangelho de Mateus. Até uma coisa interessante, algumas Bíblias, o pessoal se confundiu, quando eu falei, tem 4 páginas em branco na sua Bíblia. As Bíblias da Trinitariana têm 2 folhas e são 4 páginas. Elas representam 400 anos de silêncio. Aí de repente vem João Batista pregando no deserto. O diabo conhece profecia. E o diabo desconfia que aquilo ali era a voz que clama no deserto. Aí quando o diabo vai ver a atividade profética de João Batista, de repente, João Batista anuncia: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Opa, o diabo sabia o que João Batista estava falando. E aí, num dos batismos, vem Jesus. E naquele momento o céu se abre, a voz de Deus é ouvida, o Espírito Santo desce corporalmente em forma de pomba. Com certeza o maligno viu o diálogo entre João Batista e Jesus. E aí ele se volta para Jesus. E essa batalha aqui acontece. E aí o texto começa, vou fazer uma releitura do texto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que acontece aqui? Já expliquei a questão do se tu és o Filho de Deus.
Aqui é o que você entende melhor, é já que você é o Filho de Deus, então dá um sinal aqui, transforma essas pedras em pão. Isso é uma coisa bem interessante, porque isso vai fazer uma alusão de Israel no deserto, quando teve fome. Isso aqui é uma alusão direta a Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler o texto. E ali o que acontece? O diabo estava desafiando Jesus a se autosservir. E o que a gente vê? Veja, Jesus ele não abriu mão de nenhum poder que ele tinha como Deus. A grande prova disso é o milagre da multiplicação de pães. A grande prova disso é quando ele repreende a tempestade se acalma. A grande prova disso é quando ele, na transfiguração do monte, ele é visto glorificado. Então seria a coisa mais simples para Jesus transformar aquelas pedras em pão. Mas Jesus ele jamais usou o seu poder para se autosservir. Sempre que a gente vê Jesus usando o seu poder, é para manifestar que ele era o Messias a Israel, aos discípulos e a quem estava vendo, e para realizar curas e milagres. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É importante entender que esse é um sinal messiânico. Isso não quer dizer de forma alguma que Jesus vai curar todas as enfermidades nossas. Senão, 90% da população mundial era de crente. A gente já está agora com o irmão Lutero. Quantos anos, irmão Lutero? Não, eu estou fazendo 535 ano que vem. Ah, e você, irmão Calvino? Não, eu estou mais novinho, fiz 422 semana passada. Ah, e você, irmão Wesley? Não, eu vou fazer, olha, com fé, daqui a 5 anos eu chego nos 300. E não, todos esses irmãos conheceram a sepultura. Alguns até grandes, como Jonathan Edwards, como Whitefield, morreram cedo. Esses grandes homens que a gente vê que morreu com longa idade foi John Wesley, então morreu acima dos 90 anos. Mas isso é exceção. Entendeu? Então vários santos, eles ficam doentes, eles têm problemas. Mas Jesus, quando andou na terra, o Evangelho de João fala que se fosse colocar no papel tudo que ele fez, nem todos os livros caberiam. Lógico, é uma hipérbole, porque se poderia escrever livros. Era só você montar uma equipe com muitas pessoas, você poderia... Mas o que João está querendo dizer? Se a gente fosse descrever tudo que ele fez, era muita coisa para fazer. Mas aqui, nesse ponto, Jesus ele vai para a Bíblia e ele responde na Bíblia. Quer ver que interessante? Vamos ver primeiro o quadro. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 8. Deixa eu marcar do Mateus. Vamos abrir Deuteronômio 8. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 8, versículo 1. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis. Só um minuto. E vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O que acontece? A aliança de Moisés era uma aliança condicional. Para que ela se cumprisse, tinha que haver obediência do povo. Diferente da nova aliança. A nova aliança é incondicional. A salvação é presente de Deus aos eleitos. A minha parte na nova aliança é entrar com o pecado. A parte de Deus é entrar com todo o resto do pacote. Que é salvação, conservação de fé, fortalecimento para andar no caminho. Lógico, nós temos orientações que Deus nos deu, que a gente tem que cumprir, mas a gente cumpre porque a graça de Deus opera em nós e nos capacita a viver. Aqui era o seguinte: desobedeceu, tchau. A vaca ia para o brejo, atolava as 4 patas e fechou. A gente vê isso se repetir por mais ou menos... Para vocês terem uma ideia, entre a instituição da lei, em torno de 1450 a.C.,
E a queda de Jerusalém em 586 foram quase 1000 anos. Para vocês terem uma ideia, nesses 1000 anos, quando Israel foi dividida, Reino do Norte, com a capital em Samaria, Israel, e Judá, a capital em Jerusalém, Israel não teve um rei que obedecesse a Deus. Todos os reis de Israel desobedeceram a Deus. Tanto é que bem antes de Jerusalém, Samaria cai. E nunca mais voltou a existir o Estado do Norte, o Estado de Israel ali com a capital de Samaria. Ficou tudo em Judá, por quê? Por causa da promessa de Deus a Davi, de que sempre haveria um descendente do trono e que o Messias ia vir da descendência de Davi. Senão nem Judá tinha, nem Jerusalém tinha. Por causa daquilo que Deus prometeu a Abraão, a Davi, a Salomão, que eram tudo alianças incondicionais, é que tem hoje o Estado de Israel, é que nós tivemos o Messias. Tudo isso a gente vê acontecer por causa do zelo de Deus pela sua palavra. Não por a gente ser bonzinho, não por a gente ser obediente, por nada disso. Deus simplesmente faz porque é a vontade dele, ele decretou assim, ele vai e faz. Porque se dependesse de nós, estragávamos tudo. E aqui, nesse ponto, pior ainda, porque a consequência era física. E aí continua, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha que interessante. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Deus levou Israel para o deserto para ser provado. Esse povo aqui, eles estavam há 40 anos da saída do Egito. Toda a geração anterior a eles, que na época que os espias foram a Israel, toda a geração que estava acima dos 20 anos, morreu no deserto. Então esse povo aqui, eles não conheciam a lei, muitos aqui não tinham visto o Sinai fumegar, muitos aqui não tinham visto o Mar Vermelho abrir, muitos aqui não tinham visto vários feitos que Deus fez no deserto, a água sair da rocha. Então o que acontece? Deuteronômio quer dizer segunda lei. O que é a segunda lei? Foi a reapresentação da lei de Moisés ao povo, para ao seguir aquela lei eles serem colocados na terra. O que eu aprendo aqui como igreja? Hoje eu não obedeço a Bíblia para obter bênçãos. Eu obedeço a Bíblia porque é o correto a fazer. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, me capacita a viver aquilo. Uma das marcas de quem nasceu de novo, da pessoa nascida de Deus, que tem a segurança da vida eterna, é querer obedecer a palavra de Deus. Imediatamente que ela vê um princípio da Escritura, ela vai querer obedecer, falar, opa, minha vida não está de acordo com isso. Vou mudar. Vou fazer de tudo para mudar. Vou corrigir isso. Então, o que eu aprendo desse texto de Deuteronômio é que a obediência a Deus é uma coisa que ela está intimamente ligada a uma vida cristã plena, a uma vida cristã intensa. E realmente agrada a Deus. A obediência agrada a Deus. A desobediência entristece a Deus. E aí o texto continua, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha que interessante aqui. O povo teve fome. Deus fez chover maná. Sustentou eles. A roupa não envelhecia. Deus fez tudo isso para quê? Porque para o nome dele ser engrandecido. Lembram? Quando nós fizemos a introdução ao livro de Gênesis, que Gênesis foi escrito para mostrar para o povo quem era o Deus Todo-Poderoso. Porque o povo do Egito, boa parte dele era entregue à idolatria. Lembram disso? Introdução a Gênesis. Deus aqui mostrou que Ele é que dá comida, é Ele que sustenta, é Ele que abriga, é Ele que faz todas as coisas. É o
que Deus fez aqui. E o versículo 4 continua, olha as bênçãos. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Aqui tem um fato interessante. Inchaço no pé tem a ver com insolação. O primeiro sintoma da insolação no deserto é inchaço no pé. Imagina eles andando naquele sol causticante, mas Deus protegia com a coluna de nuvem. E eles não tiveram nenhum problema de saúde. Ele está num ambiente extremamente quente durante o dia e extremamente seco, um ambiente inóspito. Deus cuidou deles. Perfeito. Versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor Deus. Veja que interessante. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, Deus mostra que Ele castiga os crentes na nova aliança. Andou fora da linha, Deus castiga. E esse castigo pode vir das mais variadas formas. Inclusive, Deus recolher. Quem é mais antigo aqui da igreja já viu um monte de gente. E voltava da igreja, o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. De repente apareceu uma enfermidade séria. Aí você ia visitar o irmão. Ó, irmão, agora eu estou firme. Aí Deus vinha recolher. Entendeu? Por que Deus faz isso? Nós não sabemos. Mas com certeza eu sei que era o melhor para a pessoa. Se Deus fez, Ele tem o melhor para nós. Ele vai e recolhe. Você vê que olha que interessante. Esse princípio aqui é validado no Novo Testamento. Só que aqui, o que eu quero que você entenda? Aqui tem a ver com colheita. Aqui tem a ver com conquistar cidades. Aqui tem a ver com ter gado. Aqui tem a ver com gafanhoto no vinho. Aqui tem a ver com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. No Novo Testamento não tem nenhuma dessas promessas. Novo Testamento é o seguinte, tendo que comer, tendo que vestir, nisso dá graças. Fechou. Aí tem a segunda promessa, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Bacana. Aí vem frase de caminhão de crente, tudo posso naquele que me fortalece, que deveria ser tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas aí vem escrito antes, passei fome, passei frio, fui açoitado, fiquei na voragem do mar, fugi de bandido, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é Novo Testamento. Percebe como... E é impressionante, gente, olha que interessante. Outro dia eu estava vendo um irmão lá da região norte do Brasil. Região norte do Brasil é interessante que mais de 40% são crentes. E na sua grande maioria são pentecostais. Aí veja que interessante. Irmão bem querido, você percebeu que é uma pessoa de Deus. Mas a teologia dele era teologia neopentecostal. Esse irmão, inclusive, fazia músicas. E as letras das músicas faliam disso. Porque eu sou filho de Deus, eu vou ser feliz, eu vou prosperar, eu vou ter muitos bens. Essa era a teologia das músicas dele. Eu falei, nossa, que dó. Até os pentecostais entraram nessa contaminação dos neopentecostais. Como é que eu faço uma música? Veja, a gente não tem garantia que vai ser feliz. Nós não temos nenhuma garantia. Por isso que eu não canso de falar para vocês, gente, não tem ninguém doente em casa. Nós estamos trabalhando, estamos comendo, está com as continhas pagas, a gente levanta a mão para o céu, agradece. Deus é muito mais bondoso com a gente do que Ele promete na sua palavra. E Ele nos dá tantas coisas a mais. Vira e mexe, Ele faz um gracejo. Vira e mexe, Ele realiza um gosto nosso. Vira e mexe, nossa vida melhora. Entendeu? Mas o nosso foco, veja, de um dia para o outro pode chegar a calamidade. Você vê, Jó era um homem justo. De uma hora para outra, pum, caiu a calamidade. E o pior tipo, não foi só bens. Perdeu seus filhos. Já pensou se perder toda a sua família numa tragédia? Está todo mundo almoçando e o morro cá em cima. Mas está todo mundo soterrado. Foi o que aconteceu com Jó. E isso que Jó era na época dos patriarcas, nem lei tinha.
Era antes da lei, Jó, mais ou menos na época de Gênesis, no começo de Gênesis. E aí o texto continua, versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Até aqui, gente, as promessas aqui eram de bênçãos, conquista da terra. O que a gente aprende aqui? A teologia retirada daqui é simples. Deus faz uma aliança com o povo. Dentro dessa aliança, ele promete bênçãos materiais pela obediência. E ele cumpre fielmente essa aliança, tanto para punir como para abençoar. Mas o principal ponto que eu tiro aqui é o que fala no versículo 6, final do versículo 6. Para andares nos seus caminhos e para o temeres. O livro de Provérbios fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No Novo Testamento existem passagens que nos ensinam a temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é entender que o bicho pega, a casa cai. Você deveria, na sua vida, sempre ser norteado pela vontade de Deus em cada decisão que você vai tomar. Existem assuntos sérios na nossa vida, existem situações que vêm. Então, a minha orientação como pastor de vocês é o seguinte: se firme na verdade da palavra, para tomar suas decisões. Se você não se firmar na verdade da palavra, vai acontecer o que está em Mateus 7, que mais à frente nós vamos estudar. Vai vir as tempestades da vida. E por você não estar firmado na rocha, o que é a rocha? É Jesus? Esse texto não. É a verdade da palavra de Deus. Se você não tem uma vida firmada na verdade da palavra de Deus, você vai ter muito problema. E você vai estar desrespeitando essa questão do temor do Senhor. Então, cuidado. Casamento, vida financeira, trabalho, educação de filhos, vida cristã. Preste atenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da mesma maneira que esse povo aqui foi provado na antiga aliança, várias situações na vida dos crentes, durante toda a sua vida cristã, a gente é provado. E quando vem a prova, as nossas atitudes revelam para o mundo espiritual e revelam publicamente aonde está o nosso coração. Isso daí talvez é um dos maiores objetivos das provas. Primeiro, causar maturidade. Segundo, conhecer Deus mais profundamente. Terceiro, aquilo que está no seu coração é exposto. O que a gente vê muito na igreja? Vem os problemas, vem a prova, a pessoa se afasta. Aí você fala, mas fulano, quando você está doente, então vou fazer o seguinte, você vai no médico, o médico fala, olha, você está com câncer, você vai fugir do médico. Ah não, pastor, aí não. Pô, mas Deus... Você tem problema, vem problema, você foge de Deus. Ele é a solução das coisas. É Ele que pode simplesmente colocar uma unha e resolver tudo. E quando vem o problema, você foge. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento com a questão de prova e de tentação. Vamos voltar em Mateus 4. Eu vou ler o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé
em alguma pedra. Já expliquei para vocês aqui a tradição judaica chamada Midrash dizia que o Messias ia pular do pináculo do templo e não ia morrer. Bem interessante isso aí. Para vocês terem uma ideia, 20 anos de estudo bíblico. Nem nos comentários bíblicos, em nenhum lugar encontrei isso. Até que encontrei um estudioso do Novo Testamento, é a maior autoridade viva no Evangelho de Mateus, é um irmão chamado D.A. Carson. É o melhor comentário bíblico. E aí o Antônio Neto, que o irmão Maurício sozinho não tem capacidade de ter esse nível, nas aulas dele sobre Mateus trouxe, você imagina a astúcia do diabo? Porque o que acontece, gente? Jesus não veio cumprir o propósito? Eu pergunto, quem decretou que Jesus viesse? O que Deus quer fazer, o que a Bíblia fala? Ele faz, 100%. Deus não fica respeitando o livre-arbítrio, perguntando o que o homem acha. Deus vai e faz. Aí Jesus tinha que vir para morrer na cruz. Se ele se joga do pináculo, o que Deus ia fazer? Na hora o Senhor ia segurar. Olha o tamanho da tentação. Porque aí Jesus ia ser reconhecido imediatamente como Messias. De uma maneira que Deus não tinha pré-determinado. O pior disso, eu mostrei para vocês, o diabo usa a hermenêutica, a exegese perfeita do Salmo 91. Porque o Salmo 91, ele fala de anjos recebendo ordens a nosso respeito. A astúcia do diabo é terrível. Só que, como é que Jesus responde? Vamos lá. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois eu vou ler os dois textos do Antigo Testamento, porque esse final da passagem, nós vamos ter que reportar para Deuteronômio, vamos ter que ler um texto do Êxodo. Então eu vou continuar a leitura, mas quando nós formos a Deuteronômio, vocês vão ver que Jesus usa Deuteronômio 6, versículo 16. E ele também usa a passagem de Êxodo. Deixa eu anotar a lápis aqui, capítulo 17. Olha a importância que tem aqui. Jesus só respondendo na Bíblia. Só fortalecendo na palavra. Aqui talvez o maior ensino da batalha espiritual. Não adianta falar está amarrado, não adianta falar sai demônio, não adianta fazer ato profético. Tudo isso é invenção do século XX, que não funciona. Não funciona, não entra por esse lado que não funciona. Você acreditar em misticismo te transforma em macumbeiro gospel. E quando a gente olha a igreja brasileira, mais ou menos 85% da igreja brasileira tem alguma prática de feitiçaria gospel. Eu decreto, eu determino, está amarrado, copo d'água, símbolos, tijolinho, um monte de coisa, óleo ungido, ungir casa. Gente, ungir casa, eu já fiz isso. Porque o ensino que eu tinha tido é que era correto, até que eu descobri que eu era feiticeiro gospel. Porque quem usa qualquer produto para consagrar outra coisa, está praticando feitiçaria. O único lugar da Bíblia que ordena consagrar algo é lá na Antiga Aliança, quando era ordenado consagrar os objetos do templo para uso, para separação. E aquele óleo não podia nem ser colocado sobre pessoa humana. E aquele óleo, se eu hoje ousasse fabricar ele, eu tinha que ser morto. Era proibido fabricar o óleo de Êxodo 20. Proibido. Tanto é que quando eu fabricava meu óleo, eu tinha o maior cuidado de não chegar nem perto daquilo. Porque já tinha algum entendimento que não podia fazer. Mas veja o que a gente faz hoje. É muita prática de feitiçaria. Aconteceu um problema, peraí, vou me firmar na palavra. Entendeu? O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu guia. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o grande El Shaddai. Ele batalha as minhas batalhas. Apareceu a doença, Jeová Rafa, o Deus que cura. Se ele não curar, nenhum médico cura. Pode entojar de tomar remédio, pode comprar
o maior remédio do mundo, vai tomar, vai ser que nem água com açúcar. Se Deus não determinar que vai curar, não cura. Agora, se eu não conheço Bíblia, a espada, que é a única arma de ataque da armadura de Deus, olha que interessante, toda a armadura de Deus é defensiva. Capacete da salvação, o Senhor é a minha salvação. Escudo da fé, eu tenho fé no Salvador, no Deus que me deu o presente da vida eterna. Sandálias da preparação do Evangelho da paz. Eu sou o embaixador de Cristo, eu compartilho o Evangelho. Cinturão da verdade. Jesus, a tua palavra é a minha verdade. Couraça da justiça. Eu sou revestido com a justiça de Cristo. Tudo arma defensiva. A única arma de ataque que serve tanto para defesa como para ataque é a palavra. E Jesus ensina isso aqui. Jesus mostra como se atacar com a palavra. O que eu aprendo aqui? Quando você estiver numa luta, você estiver numa tristeza profunda, você estiver, às vezes, numa crise de fé, é nas verdades da palavra que você vai combater o diabo, nos ataques da sua mente. É aí que você tem que se firmar nas verdades da palavra. É aí que você tem que orar em cima das verdades da palavra. Se não for assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Outro dia fiquei chateado. Poxa, até orei a Deus para Deus ter misericórdia da pessoa. Estávamos passando na frente de uma grande igreja neopentecostal. Era um culto da tarde, aí parou um táxi. Aí sabe quando você percebe que a pessoa está com uma doença séria? Primeiro estava muito calor. Aí a pessoa já estava arcada, fraquinha, com roupa de lã, gorro, magrinha. Eu imagino até que estava meio terminal. Aí a pessoa estava descendo ali para entrar na igreja ver o culto. Tem problema isso? Eu acho que não. Se Deus resolver curar, gente, ele atropela até os neopentecostais. Deus não está nem aí para isso. Se ele decreta a cura vai vir. O nome dele vai ser glorificado. Mas deu dó o quê? Veja, você pensa que aquela pessoa não tinha mais chance nenhuma. Ela estava ali porque só restava Deus. E aí você ouviu o papo do pastor, eu que conheço a Bíblia. Sabe? Mas aí eu lembro que eu quietinho, assim, eu falei, Senhor, tu misericórdia dessa vida, eu falo o quê? E se ele está lá, foi porque Deus autorizou. Às vezes é lá que ele vai ser curado. Ou Deus tem algum problema de curar as pessoas? Eu conheço um monte de gente. Eu conheço até gente indo que Deus vai e cura. Ele é Deus, ele faz o que quer, ele é o autor da vida, ele faz o que ele bem entende. Nós não temos que ter satisfação de Deus. Mas o que você fica chateado? Que muitas vezes a fé daquela pessoa está amarrada em verdades que não são bíblicas. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não é curada e toda a família se afasta dos caminhos do Senhor porque prometeram algo que nem sempre vai acontecer. Sabe essas feitiçarias, não aceita essa enfermidade? Agora você é Deus. Gente, eu acreditar que minhas palavras têm poder é feitiçaria. Minhas palavras não têm poder. As minhas orações, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, tem poder, essas têm. Se for a vontade de Deus. Vocês sabem por aí o que se ensina. Agora você tem que... Por outro dia eu estava vendo um programa e o pregador falou o seguinte, quem não vier testemunhar, eu vou pedir para Jesus retirar a cura. Ele está brincando comigo. Quer dizer, agora ele está dando ordem para Deus. Sabe? Olha que absurdo. Aí você pergunta, não tem ninguém com discernimento para perceber isso. Para perceber o que está acontecendo. Que nem a gente vê muito comum, você comenta, nossa, essa minha dor nas costas. Não, irmão, essa dor não é sua. Então aquela pessoa fala, você está louco? Como a dor não é minha? Está doendo aqui, você está maluco? Não pode falar que essa dor é sua. Legal, base bíblica para dizer que não posso falar. Feitiçaria, gente. Acorda. Como que eu identifico essa feitiçaria? Manejando bem a palavra da verdade. Foi o que Jesus fez aqui. Vocês acham que... Gente, Jesus criou Lúcifer. Era algum
mas Jesus resistiu ao diabo, gente. Jesus não precisa fazer nada. Vamos dizer, um respirar do Jesus homem. Sumiu o diabo, não tem mais diabo na face da terra. Jesus só fazia assim, puf, que nem Super Mario, desaparecia. Por que Jesus está fazendo isso? Ele está nos ensinando de maneira didática. Use a verdade da palavra na batalha espiritual. É isso que Jesus está fazendo. E Paulo assina embaixo com a armadura de Efésios 6. Simples assim. Amém? Vamos avançar um pouco no nosso texto. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Gente, olha que interessante. Primeira tentação veio da parte física, carnal. Primeira tentação. Segunda tentação, subiu o nível. Veio na parte do poder. Terceira tentação, pior de todas, idolatria. Satanás, o trabalho dos demônios é tomar o lugar de Deus. O que Paulo nos ensina? 1 Coríntios 10, versículo 20, que o ídolo não é nada, mas os que sacrificam aos ídolos estão sacrificando aos demônios. O que Paulo está falando? Esse pedaço de pedra aí não é nada, mas o que está por trás dele é demoníaco. Lembra quando a gente dormia em quarto cheio de ídolo e orava, não sei o quê? Nós não tínhamos esse entendimento tão claro, mas uma coisa era clara, dormir igual uma criança. Cheio dos capeta lá. Você dormia igual uma criança, você orava, né? Mas nem precisava, porque aquele pedaço de pedra não é nada. A oferenda não é nada, mas o que está por trás é um demônio. Fazendo o quê? Tentando atrair para si a adoração que era para Deus. Está aqui. Isso aqui é desde o Éden. Deus chamou Deus de mentiroso para Eva. Ele enganou Eva, a Bíblia fala que ela foi enganada. E ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui ele estava pedindo adoração. E qual que era a questão? Veja que interessante. Lembrando, associação. Jesus sendo provado no deserto, Israel sendo provado no deserto. Aonde que Israel caiu na idolatria? Vou dar o primeiro exemplo, o bezerro de ouro. Moisés sobe para o Monte Sinai. Ele recebe as tábuas da aliança diretamente da mão de Deus. Aí Deus fala para Moisés, fala, desce porque o povo já se prostituiu. Aí o que aconteceu? Quando Moisés chegou, viu o povo adorando um bezerro de ouro, o povo fornicando homens com as mulheres de outros homens. E aí Moisés, indignado, quebra as duas tábuas. E aí existe uma verdadeira limpa, uma matança no arraial. E aí, tanto é que as tábuas têm que ser feitas de novo. Aí não bastasse isso, na peregrinação, tem uma passagem muito interessante que eu separei sobre o problema da idolatria na vida do crente. Vamos abrir livro de Números, capítulo 25. Vamos lá no Pentateuco. Números. Números 25. Veja que interessante. Para muitos crentes, o livro de Números é muito chato, porque fala das genealogias. Mas o que tem de verdade espiritual no livro de Números é absurdo. Essa passagem que nós vamos ler aqui só tem no livro de Números. 25, versículo 1. Vou fazer uma leitura expositiva. E Israel deteve-se em Sitim,
E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que acontece, gente? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo. Só que Balaão é o seguinte, ele nunca amaldiçoava o povo. Ele sempre falava bênçãos sobre Israel. Aí mais à frente nós vamos ver o que aconteceu. Ele deu a seguinte ideia, falou, se vocês não vierem contra o povo de Deus na sua lei, vocês não vão vencer. Vocês têm que encontrar algo na lei. Aí o que eles fizeram? Despertar um desejo carnal. Veja, teve a fome, caiu maná do céu. Teve o calor do dia, nuvem cobriu. Teve o frio da noite, a coluna de fogo esquentava. Teve vontade de comer carne, choveu com codorniz do céu. Tudo Deus supria. Teve sede, saiu água da rocha. Só que aí, qual foi a armadilha aqui? Mulheres bonitas. E essas mulheres começaram a trazer os homens de Israel para adorar seus deuses. Como? Numa parte disso, nos cultos de fertilidade. Sexo ritualístico. Baal é representado por um falo, que representa o órgão masculino. O poste ídolo nada mais é que a representação do órgão masculino. Culto de fertilidade. Nesse culto, as mulheres são sacerdotisas. Isso aí atravessou a história, até hoje tem. E aí os homens foram atrás daquelas mulheres e começaram a sacrificar aqueles deuses. E aí continua, versículo 5. Olha como Moisés tratou o assunto. O que Moisés fez? Olha para mim, marcou a conferência do Vaticano de maio de 2020, para juntar todas as religiões. Vamos ver se Moisés fez isso. Olha o que Moisés faz. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Qual foi a ordem? Moisés, extremamente amoroso, mata tudo. Quem prostituiu? Fio de espada. Aí vem um príncipe de Israel, com uma midianita passando na frente da tenda de Moisés. Meio que afrontando, tipo, ó, tá aqui minha esposa, estamos juntos. Aí olha o que o sacerdote faz, versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, e o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança da sua mão e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Gente, a maioria dos teólogos entende o seguinte, o príncipe de Israel e a princesa midianita estavam numa relação sexual. Finéias, com a maior misericórdia do mundo, pegou a lança e atravessou os dois de uma vez. Tum! Deus ficou bravo? Não, cessou a praga na hora. Mas não aconteceu só isso. Olha o versículo 9. E os que morreram naquele dia, os que morreram daquela praga, foram 24.000. Não morreu só o casal. Morreu mais 24.000 pessoas. Deus matou. Aí você fala, mas pastor, eu acredito num Deus que ama. O Deus que eu creio não faz essas coisas. O Deus que eu creio não concorda com a morte, ou com o assassinato. Não é o que a turma fala por aí? Vamos ler o próximo versículo 10. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote,
desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto disse, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas, gente importante. Versículo 15. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Olha aqui, uma princesa e um príncipe. O que Deus falou? Porque matou os dois. Você tem uma aliança de paz eterna sobre você e sua descendência. E o sacerdócio perpétuo, que só ia ser mudado por causa do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus era da tribo de Judá. E Finés era da tribo de Levi. Você percebe como a nossa visão sobre Deus é distorcida? Deus veio e riscou com raiz e tudo. E aí a história continua. Para encurtar, vamos em Números, capítulo 31. Aí você me pergunta, mas irmão, muitos pregadores que eu vejo hoje, eles falam do amor de Deus, falam da misericórdia de Deus, o irmão aqui está falando de morte, de homicídio. Gente, entenda. Sempre que você vai adorar o Deus da Bíblia, você tem que estar baseado em duas verdades. Primeira verdade, Deus é amor. Segunda verdade, Deus é justiça. Se você dá uma ênfase só no amor, você não está adorando o Deus da Bíblia. Se você dá uma ênfase só no juízo, você não está adorando o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tanto ama como executa juízo. Nesse equilíbrio é que eu vou ter uma adoração correta. Por quê? Porque primeiro eu vou ter um coração apaixonado, mas ao mesmo tempo que eu tenho um coração apaixonado por causa do amor de Deus que me salvou, eu tenho um coração temeroso, que respeita as coisas de Deus, porque eu sei que o mesmo Deus que ama é o Deus que pune. O que acontece com a igreja? Banalizou a graça. Muitas igrejas criaram um ídolo, que eles deram o nome de Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse aqui, de Gênesis a Apocalipse. Completo, com todos os seus atributos, com todas as suas verdades. Eu adorar a Deus baseado somente no amor, eu estou criando um ídolo, que não é o Deus da Bíblia. Eu adorar a Deus baseado só na ira dele do juízo é outro ídolo. Eu tenho que ter equilíbrio. Amém? Vamos lá. Números 31. Diz assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, vindo os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás a teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, e com as trombetas do alarido da sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Deixa eu colocar uma parte aqui que eu estou lendo aqui, lembrei de uma coisa. Existe uma mentira teológica que os falsos mestres ensinam, de que existe o chamado louvor de guerra, que Deus guerreia nos louvores. Quem já viu isso? Não sei em que Bíblia que está isso. Eu nunca vi Paulo falando, nós vamos evangelizar Corinto, então vamos fazer o seguinte. Quem canta bem aí? Então vamos agora cantar,
que o pau vai quebrar em Corinto. Aí a turma vai falar, irmão, mas quando Paulo estava preso em Atos, ele e Silas estavam cantando hinos, a coisa tremeu. Mas é uma passagem. Livro de Atos é livro de transição, não pode gerar doutrina, é livro histórico. Eu precisava ter essa verdade repetida nas epístolas de Paulo. Louvor é bom para quê? Encher o coração de alegria, encher o coração de fé, cantar verdades bíblicas para Deus. Louvor fortalece, louvor inspira, louvor canta trechos da palavra, mas não existe na Bíblia a arma de guerra chamada louvor. Isso aqui é a antiga aliança. Existia um tabernáculo. Quando Finéias levou os vasos e quando Finéias levou o alarido, as trombetas do alarido, aquilo representava a presença física de Deus. É a mesma coisa que os levitas jogarem a arca da aliança nas costas para atravessar o Jordão a seco. Só isso. Mais nada. Existe toda uma teologia errada de falso mestre baseada nisso. Absurdo. Não tem como sustentar. Completamente fora. O louvor tem o seu lugar, mas não é esse. É importante saber disso. Eu já vi gente fazendo assim, olha, o clima ficou pesado lá em casa. E aí o que você fez? Botei os louvores e comecei a declarar vitória. Legal, em que livro do Novo Testamento você aprendeu a declarar vitória? Fala para mim, que eu quero fazer igual. Mostra o versículo, eu vou fazer isso 2 semanas, porque eu preciso de tanta vitória na minha vida. Tem tanta luta lá, mostra lá o versículo. Não, veja bem, lá no livro de Números 31, não, peraí, você não entendeu, eu sou cristão, eu não sou judeu. Eu estou debaixo da aliança que foi profetizada em Jeremias. Eu estou na nova aliança, que o meu Senhor Jesus levantou o cálice. E essa nova e eterna aliança, eu não estou debaixo da aliança de Moisés, eu não sou judeu. Eu sou gentio. Eu sou galho da oliveira enxertado. Para mim é aqui, ó, de Mateus a Apocalipse. O que está para trás, só o princípio foi preservado. Que princípio que eu tiro dessa passagem? As vitórias do povo de Deus são baseadas no próprio Deus, na presença de Deus na vida dos seus filhos. Quando você entrar em qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra que Deus trouxer sobre a sua vida, é Ele que vai resolver, é a presença dEle que vai solucionar, é a força dEle, é o poder dEle. Nós passamos por igrejas que os caras falavam até que não podia tocar o chofar. Eu queria saber onde tem Paulo tocando chofar. Cuidado quando você toca o chofar, que desperta o mundo espiritual. Onde é que está isso na Bíblia? Feitiçaria, gente. Feitiçaria. É triste. É triste. Aí continua. Versículo 8. Não, 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também, além dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evia, Requém, Azura, Ura, Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens, e queimaram a fogo todas as suas cidades, como todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo. 12. E trouxeram a Moisés, Eleazar o sacerdote, a congregação. Versículo 13. Porém Moisés e Eleazar o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor.
Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conhecer algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as medidas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. O que Deus fala? É menino, mata. É mulher que conheceu varão, mata. Só vai restar as meninas virgens. Mas olha o que isso vai ocasionar. Olha que interessante. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo 22. As nossas atitudes não passam em branco. Existe contaminação que você deixa entrar na sua vida, que se não for corrigida pela verdade da palavra de Deus, você vai arrastar essa contaminação por anos. Seja humilde. Josué, logo depois de Deuteronômio, é o 6º livro da Bíblia. Josué 22, eu vou ler a partir do versículo 10. E chegando-se eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. 11. E ouviram os filhos de Israel dizer, eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à guerra contra eles. Qual era o caso? Olha para mim. Aquém do Jordão ficaram 2 tribos e meia tribo de Manassés. A terra foi tomada primeiro, enquanto Moisés era vivo. Moisés morre, Josué assume como grande general, atravessa o Jordão e já conquista Jericó. E qual que era o compromisso? As 2 tribos e meia que ficaram aquém do Jordão iam ajudar na guerra as outras 9 tribos e meia a conquistar a terra prometida. Assim que a terra foi conquistada, as 2 tribos e meia resolveram fazer um altar, mas era um altar comemorativo. Quando o povo de Israel das outras tribos viu aquilo, falou, estão praticando idolatria. Vamos sair à guerra contra eles. Por quê? Obediência à lei de Moisés. É o quadro aqui. E olha que interessante o que Josué vai falar. Só um minuto. Deixa eu ver o 22. Aqui, espera lá. Ó. Vamos ler o 17. Vamos ler o 16. Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é essa que cometeis contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelares contra o Senhor? 17. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor? Olha o que José está falando. Números 31. O que Josué está falando? Quem é que adorou Baal Peor? Os midianitas. O que Deus fala? Saiam à guerra, mata todo mundo. O que o exército de 12 mil homens fez? Voltou com crianças e mulheres e gado. O que Deus faz? Mata quem é homem, mata todas as mulheres que conheceram varão. E as meninas podem ficar com vocês. Alguns anos depois, o que Josué fala dessa contaminação? Ele fala aqui, ó, 17, vou reler. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda, até o dia de hoje, não estamos purificados? Foi pouco a contaminação. Gente, atravessou a geração. Aquela atitude, sob permissão de Deus,
mesmo ficando as meninas virgens. Elas não eram o povo de Deus, elas não eram o povo da aliança, mas foram dadas como esposas a vários israelitas. O que Josué fala? Até hoje nós não fomos purificados disso. Mas só que interessante, ele termina falando, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Que castigo? Primeiro castigo, Números 25, foi morto todo mundo, 24 mil. Segundo castigo, Números 31, mata todos os meninos e todas as mulheres que conheceram o varão. O que Josué está falando? Mesmo tendo limpado tudo, nós até hoje, passados anos, não purificou. O que eu aprendo aqui? Talvez o maior perigo que a igreja moderna tem. Nós estamos lotados de práticas não bíblicas. E a gente, por desconhecimento da palavra, por não saber, muitas vezes estamos vivendo um cristianismo que não é bíblico. Já pensou que terrível? Você se diz crente, se diz lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você diz que o Espírito da graça habita em você. E você faz ultraje a esse Espírito da graça, vivendo uma vida cristã não bíblica, em cima de verdades não bíblicas. Eu pergunto, pela Bíblia, se uma religião não é bíblica, ela é o quê? Demoníaca. O que eu aprendo sobre as contaminações da vida do crente? Sempre que eu faço algo que não está embasado na palavra de Deus, eu estou praticando uma religião não bíblica. O que a Bíblia chama isso? 1 Timóteo 4:1. Nos últimos dias, muitos ensinarão doutrinas de demônios. O que tem de crente vivendo doutrina de demônio, porque não conhece a vida, é absurdo. É um número que a gente não consegue nem contar. Por quê? Lembra que Paulo falou? Rogo-vos, irmãos, que não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Gente, vida cristã é muito simples. Nasceu de novo. O que você vai fazer? Vai caminhar para o batismo, em obediência, para salvos. Vai participar da ceia do Senhor. E vai viver uma vida cristã extremamente complexa. Qual que é essa vida? Oração em nome de Jesus. Congregar todas as vezes que a igreja se reúne. Ler a Bíblia. Jejuar. Aí você vai fazer um negócio mais difícil, vai compartilhar o evangelho com as pessoas. Aí você vai fazer um negócio mais difícil, vai ser luz do mundo e sal da terra, no seu testemunho diário. É simples assim. Vida cristã é isso. Qual que é o problema nosso? Nós queremos inventar uma vida cristã que não existe. E muitos de nós, gente, olha, eu não canso. Eu tenho feito um esforço nessa igreja há mais ou menos 4 anos e meio para nos purgar, para nos limpar de toda prática errada. E quando eu vou ver, sempre tem mais uma coisa. Aprendemos assim, irmãos, não tem nada a ver. Sempre outra coisa, aprendemos ali. Por quê? Porque nós estamos encharcados de doutrina antibíblica. Nós estamos encharcados. Outro dia, por exemplo, eu conversando com uma pessoa sobre louvor e dança. Eu tive uma dificuldade para mostrar para a pessoa que dança não era uma coisa bíblica, que o louvor tinha o seu lugar, estava errado na igreja. Aí a pessoa, não, mas a Bíblia não proíbe. Mas, gente, eu não posso ir pela Bíblia não proíbe, eu tenho que ir pela se a Bíblia manda. O Novo Testamento manda. Falei, manda fazer isso? Não, então está errado, irmão, acorda, mas vocês têm que ver a luta que for. Tem que ver a briga. Por quê? Porque vivamos uma geração ignorante da palavra. Quem é ignorante da palavra, no dia a dia, a vida cristã não funciona. Casamento não funciona, profissão não funciona, educação de filhos muito menos. Inclusive, até o sobrenatural de Deus fica comprometido. Se os irmãos concordam que o Deus que a gente serve é o Deus do sobrenatural, eu creio em milagre, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que opera maravilhas. Mas eu estou muito mais preocupado em conhecer o Deus que eu vou passar a eternidade junto.
Acho uma preocupação muito mais nobre e correta. Eu quero conhecer o Deus. Como que eu conheço? E aí, só para encerrar, na prática, o que Jesus fez? Rapidinho, Deuteronômio capítulo 6. Que eu quero encerrar. Volta um livro, Deuteronômio 6. Versículo 13. Olha a passagem que Jesus usou. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 16. Olha outro versículo que Jesus usou. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentasse em Massá. As duas respostas de Jesus na palavra. Quando o diabo tentou. Porque, gente, para Deus não é difícil. Volta rapidinho, Mateus 4. Última passagem. Olha como é difícil para Deus combater o diabo. É extremamente difícil o Criador do Universo combater a criatura. A criatura. A gente tem que respeitar o diabo, porque sem Jesus a gente não dá nem para sair. Se a gente não tem Jesus na nossa vida, o diabo é nosso pai. O diabo é pé no pescoço de quem não tem Jesus. É o que a Bíblia ensina. Como nós temos o Espírito Santo em nós, a gente cai nisso. Vou reler o versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha o que o diabo fez. Então o diabo o deixa, e esses chegaram os anjos e o serviram. Resolvido o problema. Eu pergunto, na primeira tentação, Jesus tinha poder para falar: vai-te, Satanás? Por que ele não fez? Porque Jesus está nos dando um manual de batalha espiritual. Jesus está mostrando a principal arma de guerra espiritual, que é o uso da palavra de Deus. Da verdade bíblica. Sem isso, perdeu. Está na areia. Já é. A grande prova disso é que ele faz só no fim. Vai, Satanás, vai sair na hora. Entendeu? Quer ter sucesso na vida? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo anda em derredor, buscando alguém para tragar, ao qual resistir firmes na fé. Outra passagem, porque como os irmãos de vocês no mundo passam aflição, vocês também passam. Mas em Cristo, no poder de Deus, da forma de Deus, você vai obter a vitória. E Satanás não vai alcançar vantagem contra você, contra a sua família, contra a sua vida. Para ele tocar na sua vida, ele precisa passar primeiro pelo trono da graça. Ele precisa de autorização de Deus. Sem isso, não faz nada. Amém? Vamos orar?